Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam se cuidando, fazendo sua parte e principalmente espero que vocês já tenham se inscrito no meu canal no YouTube, que eu criei especialmente para gravar aula para vocês. E deixe um joinha a cada vídeo, tá? Ajuda a professora aí, quem sabe eu fico rica e deixo vocês em paz. Quase impossível, né? Hoje nós vamos falar sobre a equação polinomial do segundo grau. A gente já sabe que uma equação, ela tem dois membros. Para essa equação tem que ter o sinal de igual. Agora, o que é uma equação polinomial do segundo grau? Esse segundo grau aqui significa que eu vou ter um expoente 2, eu vou ter a minha incógnita elevada ao expoente 2. Exemplo aqui, ó, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c, ó o sinal de igual aqui, ó, igual a zero. Então, essa primeira parte aqui eu chamo de primeiro membro, depois do igual, o segundo membro. O que uma equação do segundo grau precisa? Tem A, B e C que pertencem ao conjunto dos números reais, então esses números sempre vão ser números reais. E a maior exigência é que o A seja diferente de zero. Por que esse A precisa ser diferente de zero? Esse A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, se eu tiver 0x ao quadrado, eu não tenho uma equação do segundo grau, porque o meu expoente ao quadrado aí passa a ser nulo, né? Porque 0 vezes alguma coisa é sempre zero. Então, sempre eu tenho que ter o x ao quadrado acompanhado de um número diferente de zero. Nós vamos ver agora os elementos da equação. A incógnita, o que é a incógnita? A letra, o valor que eu não sei o número. Então, o x, geralmente a gente usa o x aqui, ó. A incógnita vai ser o x. Além da incógnita, eu tenho os coeficientes. O que são os coeficientes? Os números que vão acompanhar e o x ao quadrado vão acompanhar o x. E aqui o número independente, que eu chamo C de número independente. Então, os coeficientes que eu tenho, coeficiente A, B e C. Lembrando que o A sempre vai estar associado ao x ao quadrado. Então, o A ele é casado com o x e tem 2 filhos. O B vai ser associado ao x, é o número que está do lado do x. Ele é casado, mas não tem filho. E o C é só o número, ele é independente, solteirão na pista, tá? Então, na vida eu seria o A, casada com 2 filhos. Então, termo independente, já falei para vocês, é o termo C, o coeficiente C, porque ele não tem o x acompanhando, ok? Aqui nós temos um exemplo, menos x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a zero. É uma equação, olha o sinal de igual, separando o primeiro e o segundo membro. Essa equação eu chamo de equação do segundo grau porque eu tenho x ao quadrado aqui. Então, nós vamos separar os coeficientes aqui dessa equação. Coeficiente A, quem está casado com x ao quadrado? Aqui, do lado do x ao quadrado, a gente não tem nenhum número. Quando esse número não aparece, quer dizer que ele vale 1. Como tem o sinal de menos, o A, o coeficiente A, menos 1. Próximo coeficiente é o coeficiente B. O coeficiente B, eu falei para vocês que ele está casado com o x. Então, aqui, ó, quem está do lado do x é o mais 7. Então, o coeficiente B, 7. E o coeficiente C é quem está sozinho, solteiro na pista. No caso aqui, o menos 2, ok? Então, agora a gente vai ver mais algumas coisinhas sobre a equação. Não pare de assistir o vídeo, porque senão vocês vão ficar perdidos para resolver as listas que eu vou mandar. As equações, elas têm a raiz ou solução. O que é isso? A raiz de uma equação é o que resolve essa equação. No caso aqui, a equação do segundo grau, ela é igual a zero. Então, o número que eu vou substituir lá na equação e vai dar zero. Então, para verificar se o número é raiz, ou seja, se ele iguala aquilo a zero, qual que é o primeiro passo? Eu vou substituir a incógnita, ou seja, eu vou substituir o x por esse número. Depois que eu substituir,
eu vou determinar o valor de cada membro. O que é isso? Eu vou resolver. Depois que eu resolver, eu tenho que verificar se um lado deu igual ao outro. Caso um lado tenha dado igual ao outro, tenha ficado 0 igual a 0, realmente ela é a raiz daquela equação. Vamos ao exercício? Verifique se 2 é raiz da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos lá? Primeiro passo, eu vou pegar a minha equação e vou substituir a incógnita pelo número que ele quer que eu verifique. No caso aqui, eu vou substituir, onde tiver x, eu vou trocar por 2. Então, vou ter aqui, ó, x ao quadrado, então substituir vai ficar 2x, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 5 vezes x, substituir, menos 5 vezes 2. O 6 permanece porque ele não tinha letra, né? Ele não tinha incógnita junto dele, é independente. Depois que eu substituo, eu vou resolver. 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 vai dar menos 10 e o mais 6 continua. Quando eu resolvo, ó, 4 menos 10 vai dar menos 6, mais 6. Menos 6 mais 6, se eu devo 6 e pago 6, zerou. Então, eu posso dizer que sim, o 2 é raiz dessa equação, porque ó, os dois membros, primeiro e segundo membro, estão iguais, deu 0, ok? Quando a gente está trabalhando com a equação do segundo grau, a gente resolve utilizando a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? Eu vou ter aqui que o valor do x, né, que eu estou procurando, vai ser igual ao oposto do coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Esse delta aqui, ó, eu chamo de discriminante, dividido pelo dobro de a. Então, x é igual ao oposto de b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido pelo dobro de a. Vamos ver como que é feito o cálculo desse discriminante. Para achar esse discriminante aqui, eu venho para essa fórmula. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vou simplesmente substituir os coeficientes da equação aqui, resolver e vou achar o discriminante. O discriminante ele é de fundamental importância, porque, como o nome já diz, é ele que discrimina. Ele é quem vai dizer se a minha equação tem solução real, quantas soluções reais ela tem, por quê? Ó, se o nosso discriminante, o nosso delta, for um número maior que 0, ou seja, for um número positivo, nós teremos duas raízes reais diferentes. Então, a minha equação vai admitir duas raízes. Caso esse delta seja igual a 0, quando eu calcular o discriminante der 0, eu vou ter duas raízes iguais. Então, se a raiz for 5, a segunda raiz também é 5. Agora, se esse discriminante for menor que 0, ou seja, se ele for negativo, se resultar no número negativo, eu não vou ter raiz real. Por quê? Percebam que aqui na fórmula eu tenho a raiz quadrada do discriminante e a gente não tem raiz real para números negativos, então não tem solução, ok? Agora nós vamos praticar. Esse é o momento mais importante do vídeo, tá bom? Resolva a equação 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 0 utilizando a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, primeiro passo, eu vou identificar os coeficientes. Ó. Primeiro passo, identificar os coeficientes da equação. Lembra que aqui, ó, coeficiente A, quem está casado com x e tem 2 filhos. Coeficiente B, quem está casado com x. E coeficiente C, quem está solteiro. E aí, Samuel, você está solteiro, está casado? O que está acontecendo aí? Você é A, B ou C? Então, vamos lá? Nosso coeficiente A é o 3, porque ele está com x ao quadrado. O coeficiente B é o menos 7, porque ele está com x. E o coeficiente C é o 4. Fiz o primeiro passo. Segundo passo, calcular o discriminante, o delta. Então, a gente vai pegar a fórmula do discriminante, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac,
e fazer as substituições dos coeficientes. Ó, primeiro é b ao quadrado, então eu vou ter menos 7 ao quadrado. Para elevar o menos 7, ó, como a base é negativa, precisa estar dentro de parênteses, tá? Menos 7 ao quadrado, e aí eu vou repetir o menos 4 e substituir o A e o C. Então, o A nós identificamos que ele vale 3 e o C vale 4. Nós temos uma potência, resolvemos primeiro essa potência. Então, eu vou ter aqui 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 3, 12, vezes 4, 48. Ó, como aqui só tem um sinal de menos, então menos 48. 49 menos 48, eu vou ter aqui o delta igual a 1. 1 é um número maior que 0. Então, quantas soluções reais diferentes eu vou ter aqui? 2, acertou quem disse 2 soluções. Aí eu vou agora descobrir quais são essas 2 soluções. Vamos lá? Terceiro passo, substituir na fórmula de Bhaskara. Então, aqui está a fórmula, x é igual ao oposto de b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido pelo dobro de a. Então, eu vou colocar aqui de novo os coeficientes da nossa equação, ó. Coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Aí nós vamos substituir e vamos precisar do valor do delta, que também a gente já calculou. Discriminante é igual a 1. Então, já tem os dados que eu preciso, ó. Vou lá substituir. X é igual, perceba que aqui é o oposto de B. O que é o oposto? O mesmo número com sinal trocado. Então, se o B era menos 7, o seu oposto vai ser 7 positivo. Perceba que eu coloquei 7 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O nosso delta aqui, ó, deu igual a 1. Então, troquei aqui por 1. Dividido pelo dobro de A. Então, 2 vezes A. O nosso A é igual a 3. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 3, ok? Feita a substituição, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 1 é 1. E vou fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, eu já troquei aqui por 6. Então, vou ter 7 mais ou menos 1 dividido para 6. Existe essa operação mais ou menos em matemática? Não. Isso quer dizer que eu vou fazer o x1 e o x2. Por isso que eu digo que eu vou ter 2 raízes diferentes. Então, vamos lá. Fazer uma conta primeiro aqui, ó, do x1 com mais. Então, vou ter 7 mais 1 dividido para 6. 7 mais 1, eu vou ter 8. 8 sobre 6, 8 sextos. É uma fração, eu não tenho como dividir 8 para 6 e dar exato, então o que eu vou fazer? Simplificar o 8 e o 6. São números pares, eu posso simplificar por 2, então vou ter x1 igual a 8 sextos simplificados, né, por 2, vai dar x1 igual a 4 terços. Faltou simplificar aqui por 2, vamos lá. 8 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Então, vou ter aqui o que é minha primeira raiz, é 4 terços. Agora, eu vou calcular o x2. O x1 eu fiz com mais, então o x2 eu vou fazer com menos. Eu vou ter aqui 7 menos 1 dividido para 6. Aí, 7 menos 1 vai dar 6. Então, vou ter 6 sextos, 6 dividido para 6. Agora, já dá para dividir, ó. Igual a 1. Então, x1, 4 terços e x2, 1. Esses dois valores são as raízes da minha equação. Ficou um pouquinho grande, espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, estou aqui, tá?